corações, porque tu sondas e conheces, Senhor, tu conheces o nosso levantar e o nosso sentar. De longe tu estende as tuas mãos, Senhor. E assim, meu Deus, eu creio, meu Deus, que tu vai falar com cada um de nós que estamos aqui, Senhor, esperando a tua voz, a tua palavra, é como tu falando aos nossos corações, Pai. Obrigada por esse momento de estar na tua presença, meu Deus. Eu já te agradeço pelo este grupo, Senhor, por cada um, Senhor. O que eles pedirem e necessitarem, Senhor, tu podes dar, e eu creio, Senhor, que tu és maravilhoso, tremendo, faz coisas grandes nas nossas vidas. E nós só temos que agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Eu já te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Muito obrigado, Edmilson. Deus abençoe mais e mais. A paz do Senhor a todos, né? Glória a Deus. A Jane, ela está com problema na sua internet, parece que deu um problema geral ali na sua área, né? Nem o 4G está funcionando. Então, ela solicitou pediu que a gente ministrasse hoje novamente no livro de Atos, né? Então, vamos continuar o livro de Atos, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Paramos ali no meio do capítulo 13, Atos 13, né? Capítulo 13, a partir do versículo 16. Então, nós estudamos ali, né, iniciamos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né, de Barnabé e Paulo. Nós vimos que eles, após aquela reunião ali de oração, né, uma reunião ali na igreja de Antioquia, o Espírito Santo guiou, né, levantou, solicitou que fosse separado para ele Barnabé e Saulo para a obra que o Senhor os tinha chamado, né? E eles se despediram ali, né? Nós vimos, colocamos aqui um mapa, né, vocês bem lembram, e nós vimos que eles saíram de Antioquia, depois eles foram ali para a cidade de Salamina. Em Salamina, nós vimos que eles começaram a pregar nas sinagogas, depois eles foram margeando ali a orla marítima da ilha de Chipre, né, o interior de Chipre é uma área montanhosa, então eles foram pela orla, e chegaram em Pafos, né, em Pafos nós vimos ali aquele episódio ali com o mágico Elimas, juntamente com o procônsul Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, o nome dele, e vimos aquela contenda que houve, né? O Paulo Sérgio ali desejoso de ouvir o evangelho, e o mágico ali se levantou até que Paulo fixou os olhos nele ali, repreendeu ali, deu uma palavra ali de ordem ali, uma palavra de castigo, por assim dizer, porque aquele homem estava cheio de engano, cheio de malícia. Paulo chama de filho do diabo, ele era inimigo ali dos caminhos do Senhor, né, dos retos caminhos do Senhor, e aquele homem ficou cego, e por conta desse episódio, né, Paulo Sérgio o procônsul acabou crendo na pregação do evangelho por Paulo e por Barnabé, né? E nós vimos também que nesse ponto aqui não é mais Barnabé e Paulo, agora é Paulo e Barnabé, né? Paulo tomando a dianteira aí do ministério, né? E eles, terminado a sua estadia em Pafos, eles acabam navegando até Perge, né? Em Perge eles não ficam ali muito tempo, mas eles seguem em direção a Antioquia da Pisídia. Não fala que se houve ou não alguma pregação em Perge, né? Com certeza eles devem ter entrado ali em alguma sinagoga, devem ter pregado, mas a Bíblia não nos traz esse relato, né? E ele segue ali para Antioquia da Pisídia. E nós vimos aqui, né, que esse trecho aqui de Perge até Antioquia da Pisídia, ele não era um trecho fácil, ele era um trecho ali que era necessário seguir a correnteza de um rio. Depois de vencer essa correnteza, era necessário subir, na Antioquia da Pisídia ficava a mais de 1.000 metros de altitude, então eles tinham que chegar até lá, e quando chegaram, né, um sábado, eles foram à sinagoga e se assentaram, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, bênção, né, então nós tivemos ali um culto, né, na sinagoga, nós vimos como funciona o culto na sinagoga. Primeiro era lido o Shema, que é uma frase, né, um versículo de Deuteronômio 6,4, que fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Uma espécie de abertura do culto da sinagoga. Depois eles faziam a oração, né, o líder da sinagoga fazia uma oração, depois tinha a leitura do Pentateuco, leitura dos profetas,
Lembrando que alguns dos livros que a gente considera históricos, né, como 1 Samuel, 2 Samuel, eles se consideravam proféticos, porque Samuel era um profeta, né? E eles faziam essas leituras e logo em seguida o sermão, né? Logo em seguida eles ministravam o sermão ou chamavam algum convidado. E no versículo 15, Atos 13 e 15, nós temos que depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes, talvez falaram diretamente com Paulo e com Barnabé, se eles tinham alguma palavra, né, de exortação, se eles tinham alguma palavra de encorajamento, alguma palavra de conforto. Lembrando que os judeus criam, né, chamavam a vinda do Messias de consolação de Israel. Então, por exemplo, Lucas 2, 25 fala assim, ó, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Então, a palavra de consolação aqui podia ser uma palavra sobre o Messias, podia ser uma palavra ali sobre consolação de Israel, e é interessante que Paulo vai falar sobre isso, né, sobre o Messias, né, que ele já veio, ele já estava entre nós em espírito, ele já tinha vindo ali em forma humana, já tinha morrido, ressuscitado ao terceiro dia, mas estava ali presente em espírito, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, e no versículo 16, Atos 13, 16, fala que Paulo, ele se levanta, né, ele se levanta e fazendo com as mãos sinal de silêncio, disse, varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus. Então, Paulo aqui, ele faz ele se levanta do local que ele estava ali, talvez no fundo da sinagoga, não sei. Então, ele se levanta, né, e vai até a frente ali ao púlpito. E é interessante porque Jesus, ele pregava sentado, né? Jesus, ele obedecia ali aos costumes dos rabinos, e ele pregava, de certa forma, sentado, né, ensinando o povo. Mas aqui Paulo se levanta, né? Paulo já segue a maneira aí dos oradores gregos, né, dos oradores romanos. Então, Paulo, ele se levanta, faz os sinais com as mãos e começa a falar para todos, né? E Paulo fala para varões israelitas, ou seja, ele fala ali para judeus, né, para pessoas ali, judeus mesmos, e fala também para vós outros, né, talvez gentios aí que haviam se convertido ao judaísmo, né, prosélitos. Prosélito era o novo convertido do judaísmo. Então, Paulo, ele começa a falar para esses dois grupos de pessoas, né, vós outros que também temeis a Deus, ouvi as minhas palavras, né, ouvi o que eu vou falar. Então, Paulo agora vai fazer um sermão. Paulo era bem estudado, né, era um doutor da lei, uma pessoa culta, pessoa inteligente. Paulo era eloquente, tinha o dom da palavra, tinha o conhecimento de todo o Antigo Testamento. Esse sermão de Paulo aqui, como nós iremos ver em Antioquia da Pisídia, ele é uma extraordinária síntese, né, da história de Israel. Ele, de certa forma, ele lembra, né, o sermão se parece com o de Pedro, né, que pregou no Pentecostes, também o do Pórtico de Salomão, esses dois que Pedro pregou, parecem, né, com o de Saulo, de Paulo. E se parece mais ainda, claro que com menos detalhes, né, porque o de Estevão ele é bem extenso, mas o sermão de Paulo ele se parece muito com o de Estevão. O de Estevão ele é bem grande, né? O de Paulo ele é mais compacto. Então, essa semelhança mostra que a mensagem, essa semelhança do sermão de Paulo com o de Estevão, né, com os de Pedro, mostra que a mensagem do evangelho é a mesma, né? Não existe outra mensagem, né? A mensagem é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, todo aquele que nele crê não perece, né, mas tem a vida eterna. É essa a mensagem. A gente não tem que mudar a mensagem é essa. Por isso que os sermões, eles são parecidos, né? O de Paulo parece com o de Estevão, né, que parece com o de Pedro. Glória a Deus, glória a Jesus. E o sermão de Paulo, ele pode ser dividido em 3 partes, né? Assim como o de Estevão, né, assim como o de Pedro. Ele faz um apanhado da história de Israel, né, mais ou menos até o versículo 23, ele faz esse apanhado da história de Israel. Depois ele vai falar da vida e morte de Jesus Cristo. Vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E ele vai fazer uma aplicação também na mensagem do Evangelho. Nós iremos ver também que Paulo, assim como Pedro, né, apontou para Davi, apontou para os profetas, né, ele cita algumas profecias aqui. Vai ser bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo ele vai mostrar aqui para os judeus, assim como Pedro fez, como Estevão fez, que
As Escrituras, o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. Ele pede silêncio ali, né? E as suas palavras mostram a gravidade do que ele ia falar, né? Varões israelitas, vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Ele chama aqui a atenção para todos, né? Ouvi as minhas palavras. Então, Paulo ele vai começar falando sobre a aliança de Deus para com o povo de Israel, no versículo 17, né? Ele vai falar dos patriarcas, né? Vai passar pelo cativeiro egípcio, ele vai passar pela peregrinação no Egito, ele vai citar aqui o tempo do deserto, ele vai falar da reconquista da terra de Canaã, vai falar do tempo dos juízes, vai citar profeta, vai citar juiz, vai citar Samuel, né? Samuel, ele foi profeta, juiz e sacerdote. Ele cita Samuel. Vai passar pelo período monárquico também, citando Davi. E também vai falar de João Batista e finalizar ali com Jesus Cristo. Então, que bênção, né? Vamos ter, só que esse relato, como eu falei, ele é menor do que o discurso de Estevão, né? Estevão, ele foi bem mais detalhista, né? Falou de Abraão, falou de Isaac, falou de Jacó, falou de José. Estevão, ele detalhou mais o seu discurso, né? Paulo, ele faz uma síntese geral, né? Então, vamos aqui ao versículo 17. Então, Paulo, ele vai falar o seguinte, ó, ouvi, né? 17. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Então, Paulo inicia ali falando, né, falando que o povo de Israel era o povo escolhido, né? Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais. A sua tradução pode estar um pouco diferente, mas ele fala que na minha, assim, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais. Então, Deus tinha que escolher um povo, né? Um povo para levar o seu nome. Ele podia ter escolhido os espanhóis, né? Podia ter escolhido os chineses, né? Podia ter escolhido os egípcios, mas aprove a Deus que ele escolheu os israelitas, né? O povo hebreu. Então, ele fala aqui dos patriarcas, né? Nossos pais aqui são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, todos foram fiéis a Deus, né? Abraão foi, inclusive, chamado amigo de Deus, né? Tiago 2:23 chama Abraão de amigo de Deus. E ele fala aqui do versículo 17, esse versículo 17, ele nos remonta ao Egito. Então, Paulo, ele não fala, por exemplo, de Abraão, né, do concerto com Abraão, com Isaac, com Jacó, não fala de José, ele já parte ali da peregrinação na terra do Egito. Então, aqui nesse versículo 17, nós lembramos aí da escravidão, né, a Jane hoje iria ser um estudo ali do livro de Gênesis, mas de Êxodo, mas a Jane relatou que deu um problema na sua internet, mas ela ia falar, né, ia começar a falar sobre Moisés, sobre a escravidão, né, ela começou a falar sobre isso, né, que as parteiras foram ordenadas ali por Faraó de que matassem os meninos, né, mas elas, tementes a Deus, acabaram não cumprindo essa ordem, né, e o povo se multiplicou. Entraram 70. Quando o José manda chamar o seu pai, os seus irmãos, 70 pessoas, e saem mais de 2 milhões de pessoas. Como o povo realmente se multiplicou, né? Só de homens para a guerra eram 600 mil pessoas quando saem. Então, se você contar mulheres, se você contar crianças, se você contar idosos, dá mais de 2 milhões de pessoas. Entraram 70, né, que era Jacó e seus filhos, mas Deus abençoou tanto, eles se multiplicaram tanto que saíram muitas pessoas. Então, nós lembramos aqui no 17, claro que sem dar muitos detalhes, né, porque nós iremos ver aí de forma detalhada juntamente com a Jane, mas nós lembramos da escravidão, o Senhor viu o clamor do povo ali, levantou Moisés, né, para libertar com mão poderosa o povo. Eles nem eram merecedores, claro. Lembramos das 10 pragas, lembramos da abertura do Mar Vermelho. Essa libertação custou muitas vidas, né, como nós iremos ver, né, os primogênitos do Egito, Faraó e seu exército também foram destruídos no Mar Vermelho. E tudo isso, Paulo nos traz a lembrança aqui que tudo isso não foi por força humana ou por esforço de Moisés e Arão, mas Deus os tirou com o seu braço poderoso, né, com a mão poderosa do Senhor, né, como ele fala aqui no final do 17. E ele suportou, versículo 18, suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Nós vimos que
Quando José manda chamar a Jacó, a viagem é rápida, é uma viagem ali de poucos dias, mas por conta da desobediência do povo, Deus fez eles andarem ali, de certa forma, em círculos por 40 anos, até que a geração passasse por conta da desobediência. Então, esses 40 anos no deserto aqui, ó, Deus suportou os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, né? Nós iremos ver aí com a Jane em Êxodo que foi muita murmuração, tudo eles murmuravam, tudo o povo murmurava. Eles murmuravam que não tinha comida. Primeiro eles chegaram no riacho, né? Após passar pelo deserto ali, pelo Mar Vermelho, perdão, eles chegaram no riacho. Aí murmuraram que não tinha, que iam morrer ali, né? Porque a água era amarga. Aí Deus manda com que Moisés, né, jogue a sua vara ali e as águas ficam bênção, né? As águas ficam abençoadas. Então nós temos esse relato em Êxodo 15, 23. Chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. O povo murmurou contra Moisés, que havemos de beber? Aí Moisés clama ao Senhor, e o Senhor, ó, tá vendo aquela árvore ali, Moisés? Pega um galho dela e lança nessa água. E a água fica bênção, né? A água se transforma ali, e eles conseguem beber. As águas se tornam doces. Êxodo 15, 26, 25. E eles continuam ali, né, fazem um acampamento e começam a murmurar que as panelas do Egito eram melhores, né, que eles tinham comida lá fartando, né, comida sobrando. Aí Deus acaba que envia para ele o maná, né, o pão que caiu do céu, né, glória a Deus, glória a Jesus, né. Então, nós temos esse relato também no livro de Êxodo, Êxodo 16, ó, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, murmurou contra Arão, e eles falavam o seguinte, ó, Êxodo 16, 3, ó, eles diziam assim, ó, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carnes e comíamos pão a fartar. Você, Moisés, nos trouxe esse deserto para a gente morrer. Aí o Senhor falou a Moisés, ó, o povo, vou fazer chover pão do céu, e o povo vai colher diariamente a porção. E não bastasse o pão, Deus fez chover também carne, as cordonizes. Atos 16, versículo 12, ó, Deus falando a Moisés, ó, tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, diz-lhes o seguinte, ó, ao crepúsculo da tarde eles comerão carne, eu vou mandar carne para eles, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aí à tarde subiam cordonizes, né, tipo uma espécie de uma ave lá que era bem gostosa lá, né, que era típica da região. E de manhã tinha um orvalho ali que preenchia todo o acampamento e eles apanhavam ali. E a palavra do Senhor fala que esse orvalho aí, esse maná, né? A palavra maná significa o que é isso, né? Porque eles não sabiam o que é isso, mas era o pão que Deus tinha enviado do céu, né? E o maná, ele era como semente de coentro. A palavra do Senhor fala em Êxodo 16, 31, que era como sementes de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Então, isso foi por 40 anos, Deus sustentou esse povo por 40 anos. Suportou-lhes os maus costumes, por si o povo murmurando. Tem um certo local, né, porque sempre Israel estava levantando acampamento, sempre se deslocando, águas de Meribá, o povo chega lá e reclama, né, que não tinha água, que ia morrer de sede, e Deus manda Moisés a bater na rocha, né, águas de Meribá, bater na rocha ali para que saísse água. Relatado ali no livro de Números, né? Eles reclamam, eles murmuram, porque você trouxe a gente para esse deserto para a gente morrer de sede, nós e nossos animais. Aí Deus diz a Moisés, né? Toma o teu bordão, toma o teu cajado, ajunta o povo ali e bate na rocha, que de lá vai sair a água da rocha e vocês deem de beber a vocês e a seus animais. Então, eles não tinham falta de nada, né? Deus suportou eles ali por 40 anos, né? Pão caindo do céu por 40 anos, cordonizes, água. E como o Senhor é bom, né? Como o Senhor é misericordioso, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Assim como o Senhor suportou esse povo por 40 anos, eles nos suportam também, né? O Senhor
nós não temos falta de nada, glória a Deus, glória a Jesus, né? Deus sempre paciente com todos, né? Até as roupas e as sandálias deles não se gastavam. Deuteronômio 29:5 fala que 40, Senhor falando, 40 anos nos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então o Senhor suportou ali Israel por 40 anos no deserto, mesmo com os maus costumes, mesmo com a desobediência do povo, mesmo com as murmurações do povo. O versículo 20 fala que versículo 19, perdão, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Quando Jacó, né, foi para o Egito se juntar com José, a terra ficou sem ninguém, claro. Então, povos dominaram, só que a terra, por herança, Deus havia dado a Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles tinham que reconquistar a terra. A primeira cidade que eles entram, né, após cruzar ali o Rio Jordão, é Jericó. As muralhas caem, né, as muralhas são destruídas, e eles destroem ali 7 nações, os cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus e girgazeus. 7 nações são citadas, né, são destruídas ali. E eles tomam posse da terra por herança, né, como diz no versículo 19. Só que quando a gente começa a estudar a história, né, a gente vê que Deus mandou tirar todo mundo, matar todo mundo, mas eles deixam algumas pessoas e acabam se misturando com essas pessoas, mas aí já é outro estudo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. No versículo 20, né, Paulo começa a falar sobre dos 450 anos que eles tiveram ali sobre o domínio dos juízes. Então, vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, da conquista de Canaã, né, até os juízes, 450 anos, Deus enviou o que era o juiz, né, o livro de Juízes. Nessa época, né, Israel ele era governado por Deus. Era uma teocracia, um governo de Deus. Tinha os sacerdotes viam a vontade de Deus e falavam para o povo. Só que nas nações, né, que eles ainda estavam guerreando, né, que não tinham sido 100% exterminadas ali, eles continuaram guerreando contra Israel, os filisteus, né, os outros povos aí espalhados por Israel, e Deus levantou um juiz, né, o juiz era como fosse um capitão, um guerreiro. Nós temos aí Sansão, né, Baraque, Gideão, o próprio Samuel foi juiz e profeta. As nações guerreavam contra Israel e o povo clamava e Deus levantava um juiz, né, um homem ali escolhido, né, Débora também, uma mulher, foi juiz. Era um governo teocrático, mas tinha esses juízes liderando aí e guerreando contra o povo, né. O livro de Juízes, ele detalha isso bem direitinho, né? Só que o povo, versículo 21, Paulo fala que eles pediram um rei a Deus e Deus lhe deparou Saul. Então o povo aqui, o governo era teocrático, né? Só que o povo pede um rei. Eles queriam ser iguais aos outros povos, né? Eles começam a ver os povos, a gente tem isso lá no livro de Samuel, eles começam a ver as outras nações, né? Os amonitas, os edomitas, os moabitas, o povo ali tem rei, a gente não tem rei. Aí eles começam a perturbar Samuel ali por um rei. Desejou imitar as nações pagãs ao redor, pediram um rei, né? E Deus escolheu a Saul, filho de Quis, né? Paulo fala sobre isso. E Deus lhe deparou com Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos, né? Então, por 40 anos aí, Saul foi o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Só que Saul, ele não era reto diante de Deus. O Senhor retira o seu espírito, a sua proteção de Saul e levanta um homem segundo o seu coração. Paulo fala sobre isso também, versículo 22. E tendo tirado a esse, levantou-se o rei Davi, no qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Saul foi um rei ali que era reto, né? Era perverso, mas Deus levanta Davi, que era um homem ali
segundo o seu coração, né? Glória a Deus. 1 Samuel 13, do 13 ao 14. Então disse Samuel a Saul, ó, procedeste neciamente, de forma ímpia, não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade, né? Te tirou o reino e buscou para si um homem que te agrade. E já ordenou que esse homem seja príncipe sobre o povo de Israel. Então, Saul agiu de forma errada, né? E Deus levantou a Davi, né? Davi foi achado ali no meio das ovelhas, né? Escolhido ali no meio dos seus irmãos. Davi era o menor em estatura. É interessante o relato de Davi, né? Porque Samuel, quando chega, ele vê ali os irmãos de Davi, né? Que eram homens altos, fortes ali, né? Bem. Não, esse deve ser, porque o rei naquela época ele não devia ser, ele não, as características, né, não eram de inteligência, mas eram de força. Então, quando Samuel chega ali, né, ele olha, ele coloca os olhos no primeiro filho ali, né, fugiu o nome agora do nome do moço, deixa eu só achar aqui o nome dele aqui. Então, tá aqui, ó. Pronto. Então, o nome dele é Eliabe, né? Então, quando Samuel vê Eliabe, ele fala o seguinte, né? 1 Samuel 16, 7. Certamente está perante o Senhor o seu ungido, né? Então, ele vê Eliabe ali, forte, estatura alta, mas o Senhor fala no ouvido de Samuel, ó. O Senhor disse a Samuel, versículo 7, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê, o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. Aí Samuel manda passar o segundo também era forte, mas o Senhor também não tinha escolhido, né? O Senhor, Samuel passa os 7 filhos aí, Jessé, né, que era o pai, manda passar os 7 filhos, mas o Senhor vai dizendo a Samuel, ó, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Aí, quando acabaram os moços, Samuel começa a perguntar, acabaram os teus filhos, né? Deus disse que ia ser um deles, acabaram eles? Aí o Jessé lembra de Davi, né? Davi estava pastoreando ovelhas e Jessé disse, ó, manda chamar ele que a gente não vai comer até que ele venha. E quando chega Davi, né? Davi, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência e o Senhor diz a Samuel, levanta-te e unge, pois este é ele, né? E Samuel unge a Davi e assim que ele unge, o Espírito do Senhor se aposta, né? O Espírito Santo se aposta de Davi, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. E Deus estabelece um concerto com Davi. Porque é importante a gente entender esse concerto, porque o Messias, ele vem de Davi, né? Então, esse concerto de Deus com Davi, ele está no livro de Samuel, né? 2 Samuel, capítulo 7, versículos 8 até o 17, mas nós iremos ler só apenas alguns. Ele fala o seguinte, ó. 2 Samuel 7, 8. Então, ele fala no versículo 17, eu lhe serei por pai e você me será por filho. Versículo 14, eu serei por pai e você me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti, como retirei de Saul. E a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, sempre teria um descendente de Davi no trono. E Jesus, ele era descendente de Davi. E Paulo já faz aqui, a gente vai ver no versículo 23, ele já faz essa ligação de Davi com Jesus Cristo. Versículo 23, da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então Deus havia prometido que da descendência de Davi, o reino dele seria estabelecido para sempre, o reino de Davi. Então o Messias, ele vinha da descendência de Davi. Então Paulo faz aqui essa ligação, né? De repente, Paulo aqui apresenta, né, Jesus como herdeiro, como descendente, prometido Salvador, descendente de Davi. Então o Messias, ele, por isso que fala, né, que o Messias, ele era filho de Davi, descendente de Davi. E Jesus né, quando nós lemos o capítulo 1 de Mateus, nós vemos a árvore genealógica de Jesus, e lá no meio está filho
filho de Davi, né, filho de Salomão, ou seja, descendente de Davi, descendente de Salomão. Glória a Deus. E Paulo, ele fala no versículo 24, ele já fala sobre João Batista, ó, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Então, João Batista foi o precursor do Messias. Nós vimos, né, voz do que clama no deserto. João Batista deu testemunho ali, apontou para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus não podiam dizer que não foram avisados, né? João Batista veio ali anunciando a Jesus, antes mesmo de Jesus iniciar o seu ministério. 25 fala, ó, que ao completar João a sua carreira, dizia, não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então, a gente vê que Paulo vai ligando os pontos, né? Ele falou sobre juiz, falou sobre o povo ali no deserto, falou sobre juízes, falou sobre a monarquia, sobre Davi, aí agora ligou Jesus à descendência de Davi, falou que João Batista foi precursor, e que ele veio avisando ali, mas não era ele o Messias, ele disse que após ele viria outro, maior do que ele, né, cujos pés o próprio João não seria digno de desatar as sandálias. E nós sabemos, né, que João disse que ele não era o Cristo, que ele não era Elias, ele era apenas a voz do que clama no deserto, ele veio apenas chamando o povo ao arrependimento, porque o reino dos céus estava próximo. Então, João veio batizando com água, mas viria outro, né, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Então, os judeus, agora Paulo vai começar a falar que eles rejeitaram, né? Eles rejeitaram a mensagem, né? Eles rejeitaram Jesus Cristo. Paulo vai começar a falar sobre isso a partir do versículo 26. Pedro falou sobre isso, né? Pedro falou, a gente vai ver que a partir do 26, a pregação de Paulo, ela é muito parecida com a pregação de Pedro, nesse sentido de que ele vai dizer que eles rejeitaram, mas que tudo estava profetizado. Então vamos ver, ó, o versículo 26. Ó. 26 fala o seguinte, Paulo chama novamente aqueles irmãos ali, né? Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, novamente Paulo fala sobre os dois grupos que estão ali na sinagoga. Quando ele fala descendência de Abraão, ele está falando para os judeus. Quando ele fala vós outros, os que temeis a Deus, ele fala dos gentios ali que frequentavam a sinagoga ali em Antioquia da Pisídia. Então Paulo se dirige novamente aos judeus e aos prosélitos gentios, né, aos gentios que se converteram ao judaísmo, fazendo ele vai começar a aplicar a mensagem, né, mostrar que o povo de Jerusalém, que as autoridades judaicas não reconheceram Jesus, nem entenderam a mensagem dos profetas, que era lida nos sábados, né, que era lido todos os sábados. Ó, o versículo 26, ó. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, que o pessoal de Jerusalém, os que habitavam em Jerusalém, os líderes religiosos, eles não conheceram Jesus. Eles condenaram o Messias que eles foram prometido. Não reconheceram Jesus, não entenderam a sua mensagem, não entenderam a mensagem dos profetas que apontavam para Jesus, que era lido, essas mensagens dos profetas eram lidas todos os sábados. Então, Paulo está enfatizando ali o mesmo, por exemplo, que João escreveu, né? João escreveu no seu evangelho que Jesus veio para o seu, mas os seus não receberam. É isso que Paulo está enfatizando aqui, que os habitantes de Jerusalém, eles não conheceram, não conseguiram ver em Jesus o cumprimento das profecias que eles liam todos os sábados. Esses líderes, como eu já falei,
eles que deveriam ter recebido, né, de forma animada, deveriam ter sido os primeiros. Rapaz, esse cara aí, ele é o cumprimento de Isaías, ele é o cumprimento de Malaquias, ele é o cumprimento ali de Zacarias. Mas não, eles fizeram foi o contrário do que se esperava deles, né? Eles perseguiram, eles assassinaram a Jesus. Então, nós temos no versículo 28, né, que e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, além de não enxergar Jesus, não entender os seus ensinamentos, não conseguir ver esse link, né, dos profetas com Jesus, que eram lidos todos os sábados, eles ainda, embora não se achasse nenhuma falta em Jesus, nenhuma causa de morte, eles pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, a razão maior aqui da crucificação é que eles não conheceram a Jesus, né? Como eles estavam tomados de inveja, né? Eles não pararam nenhum momento ali para se questionar, né? Para pensar sobre as palavras de Jesus, sobre os sinais, né? Sobre os seus ensinamentos, sobre as suas parábolas. Quando encontravam, ao invés de tentarem sentar com Jesus e procurarem aprender mais sobre o Mestre, eles tentavam o acusar, tentavam o envergonhar, tentavam pegar ele em alguma palavra, pegar ele em alguma mentira, em algum ensino errado, em alguma blasfêmia. Não paravam, né, para escutar Jesus, né, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas. Se eles tivessem, é aquela pessoa que, por exemplo, vai à igreja, mas não participa do culto. Isso eram os líderes religiosos, né? A pessoa vai para a igreja, né, se senta ali na igreja, mas o pensamento dela está em outro canto, ela não pode estar participando ali da administração, não está participando do culto. Eram os líderes religiosos, estavam do lado de Jesus, atacavam, mas não participavam dos ensinamentos de Jesus, né? Não participavam ali das suas palavras de sabedoria, as palavras de vida eterna que ele falava. Se eles tivessem procurado o conhecer, eles não teriam crucificado o Senhor da glória, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Jesus, né? O próprio Jesus fala na cruz, né? Eles não sabem o que fazem, né? Paulo fala que eles fizeram por ignorância quando ele deu o seu discurso lá no Pentecostes. Um dos únicos líderes religiosos, né, que procurou conhecer a Jesus foi Nicodemos. Nicodemos foi um dos únicos ali do grupo do Sinédrio, né, que tentou conversar com Jesus ali, né? Ajudou José de Arimateia no seu sepultamento. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, e Paulo vai apontar que foi com o versículo 27, no finalzinho, ele fala que quando condenaram, cumpriram as profecias. Então, aqui ele já começa a se parecer bem com o discurso de Pedro. Tudo que aconteceu com Jesus foi cumprimento das profecias, mesmo que de forma ignorante. Os profetas que tanto eles liam nos sábados, um deles diziam que eles não tocassem no ungido do Senhor, e eles tocaram no ungido do Senhor. Quando a gente pula para o versículo 29, eles falam assim, ó, Paulo fala assim, ó, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Então, todas as profecias, se nós apontarmos, pegarmos, fizermos um apanhado de todas as profecias, Paulo fala que tudo que estava escrito a respeito dele foi cumprido. Ele entrou no jumentinho, veio de uma virgem, né? Nasceu na região da Galileia, foi chamado Nazareno, ou seja, morou em Nazaré. Ele veio como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi crucificado ali como um cordeiro, não abriu a boca, nenhum osso dele foi quebrado. Então, tudo, se nós pegarmos todas as profecias, né, relativas à primeira vinda de Jesus, a gente vai ver que tudo se cumpriu, e Paulo fala sobre isso no versículo 29. Que tudo foi cumprido ali, né? E não acharam, né, como nós vimos, não acharam nenhuma causa de morte, versículo 28, pediram a Pilatos que ele fosse morto, né? De fato, Jesus foi crucificado ali, né? Eles pediram a Pilatos que ele fosse morto. Pilatos sabia que era por inveja, sabia que não achou nenhum erro nele, mas o povo ali começou a pedir, né? Pilatos fala, não acho culpa nesse homem. Mas mesmo assim o povo pede ali, o povo clama pela crucificação de Jesus.
e ele acaba sendo crucificado, né? Versículo 29 e 30 fala que o colocaram no madeiro, né? Puseram em um túmulo, tiraram do madeiro, puseram em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto por muitos dias, pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Então, Paulo aqui, ele fala, né, tudo foi cumprido, né? Então, depois que ele morreu, depois que ele padeceu ali na cruz, que ele entregou, ele nem morreu, ele entregou o seu espírito. Depois colocaram ele na sepultura, né? José de Arimateia deu uma sepultura nova, até a sepultura foi profetizada. Ele seria contado entre os ricos ali na sepultura, na sua morte. Então, José de Arimateia foi quem pediu o corpo de Jesus a Pilatos e colocou num túmulo da sua própria família. José de Arimateia era rico, era um comerciante rico. E no versículo 30 nós temos uma das principais ênfases da pregação apostólica. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pedro fala sobre isso, né? Estevão ia falar sobre isso, mas o seu discurso foi interrompido. E Paulo fala sobre isso. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus, né? Essa é a grande verdade, esse é o principal ponto do Evangelho. As boas novas da salvação é que Jesus ressuscitou, ele deu a sua vida por nós e ele ressuscitou. Assim como ele é, nós seremos, né? Como diz a palavra do Senhor. Então ele foi, Paulo, no versículo 31, Paulo mostra, né, que muitos viram ele ressuscitado, né? Nós sabemos que 500 pessoas o viram. Os apóstolos, né, os discípulos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora dão testemunho, são testemunhas entre o povo. Então, os apóstolos que subiram viram, as mulheres viram, muitos viram, os discípulos no caminho de Emaús viram, o próprio Paulo viu, quando estava ali na estrada de Damasco. Então, que bênção, né? Paulo aqui faz apontou, pegou de Davi, né, já apontou para Jesus, já falou de Jesus aqui, que ele foi o Salvador, né, que ele era o cumprimento das Escrituras, que ele morreu, ressuscitou, que muitos o viram. E 32 ele diz que nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Então, tudo que eles anunciam aqui sobre Jesus, tudo foi dito lá atrás, né? Foi dito em Gênesis, né, que viria um filho do homem que esmagaria a cabeça da serpente. Foi dito a Moisés que ia levantar um profeta semelhante a Moisés, a ele ouvir. Então, muitos profetizaram aí sobre Jesus Cristo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jesus era o cumprimento das Escrituras, né? A promessa feita a Abraão, a promessa feita que a sua descendência seria abençoada, todas as famílias da terra seriam abençoadas, se cumpriu com Jesus Cristo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Então, Paulo aqui, ele começa agora a falar, né, ele cita o Salmo 2, versículo 7. Ele cita aqui dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que é uma forma ali, é a mesma forma de dizer, né, que o pai fala, né, quando Jesus é batizado ali, ele fala, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, né, uma mensagem ali dita de um mesmo sentido, né. Então, o versículo 34 fala que de certa forma, né, nós temos que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse a corrupção dessa maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, né? Eu não sei se vocês lembram, né, mas quando Pedro ele dá o seu discurso, ele lembra desses mesmos versículos, de que Jesus foi profetizado por Davi de que ele não veria a corrupção, mas os judeus eles pensavam que Deus estava falando de Davi, mas não, ele estava falando de Jesus Cristo, porque Jesus ele ressuscitou. Essa profecia, né, de que não permitirás que o teu santo veja corrupção, no versículo 35, ela não se refere a Davi, mas a Jesus que ressurgiu. Davi está morto, existe o túmulo dele,
ver a corrupção aqui é ver o mundo dos mortos para os judeus. E Jesus, ele ressuscitou, ele não ficou, seu corpo não se alterou, né, se decompôs, ele não viu a corrupção do seu corpo. Então era somente a partir do 3º, do 4º dia que o corpo começava a se decompor. Mas Jesus ressuscitou ao 3º dia. Então Davi, ele foi um homem de Deus, né? Ele serviu a sua geração. Ele serviu ali como um homem segundo o coração de Deus, mas Davi morreu. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. É isso que Pedro quer que esses homens entendam. Ele cita 2 salmos aqui, né? Ele cita o Salmo 2:7, no versículo 34, e no versículo 35 ele cita o Salmo 16:10, né? Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, não está falando, esse salmo, ele não fala de Davi, ele fala de Jesus Cristo. O versículo 36, porque de fato, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Mas Jesus, né, porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Então é isso que Paulo tenta explicar para esses homens. Ele fala que Davi, ele viveu no seu tempo, né, ele foi bênção para a sua geração, né, conforme a vontade de Deus. Ele seguiu nos caminhos do Senhor. Ele guardou os mandamentos do Senhor no coração. Ele escreveu salmos lindíssimos. Ele pecou, claro, né, ele era homem, ele errou. E ele pagou pelos seus erros, né? Mas ele se arrependeu e o Senhor o abençoou, né? O Senhor estabeleceu que a descendência de Davi sempre existiria um rei da descendência de Davi. Então Davi, ele foi esse servo fiel, mas ele morreu. O túmulo dele era conhecido, né? O túmulo dele hoje é um local de visitação em Israel. Mas Jesus, ele não viu a corrupção, ele ressuscitou. Davi morreu, foi sepultado. Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, né? Glória a Deus, glória a Jesus. É interessante essa palavra do versículo 36, né? Adormeceu, né? Para Deus, o crente, ele está ali dormindo, né? Esperando que o Senhor arrebate a sua igreja, né? Que o Senhor retorne para levar a sua igreja, né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, Paulo, ele começa a falar aqui doutrinas, né? Ele começa no versículo 38. É bem interessante esses versículos, ó. Eu vou ler do 38 logo até o 41. Ele fala o seguinte, ó. Tomai, pois, irmãos, ele vai concluir agora, ó. Diz tudo que eu falei, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio de Jesus, por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crer é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevém o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Então, no 38, no 39, Paulo tenta explicar, né, o que a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe. Ele contou ali um breve resumo da história de Israel, fez a ligação com Jesus Cristo, descendente de Davi. E a maior preocupação do pecado é você ser perdoado, né, você ser tornado justo perante Deus. A lei, ela até tornava justo, né? Até perdoava os seus pecados, mas era algo momentâneo. Era algo que você tinha que fazer. Se você cometesse um pecado, você tinha que levar lá um animal, você tinha que levar lá uma pombinha, um punhado de farinha. Então, a lei, ela perdoava, mas ela era uma coisa momentânea. Se no mês seguinte você tivesse cometido um pecado, você levava de novo o animal, levava de novo a sua oferta para que fosse feita expiação pelos seus pecados. Mas em Jesus, o pecado, a expiação, né, a justificação, ela é de forma definitiva. Somos transformados para não mais pecar. Lá na lei não tinha essa transformação. A lei, ela apenas fazia
a propiciação ali momentânea dos pecados. A pessoa podia pecar o quanto quisesse, tinha que levar lá o animal, 2 pombinhas, né, o que fosse a sua oferta, lá, dependendo das suas posses. Às vezes tornava uma coisa automática, a pessoa, não, todo mês eu vou logo levar lá, porque eu devo ter pecado, já leva lá, já expie, pronto. Mas não, em Jesus há uma transformação, né? Há um novo ser, uma nova criatura. É transformado para não mais pecar, e se a gente pecar, a gente se arrepende, pede perdão ao Senhor e Ele nos livra do pecado. É diferente, né? Agora, é uma transformação no interior mesmo da gente. A lei não, a lei você fazia de forma automática, né? Não existe essa transformação para você não pecar mais. Então, Paulo fala sobre isso, ó. Eu vos anuncio a remissão dos pecados por intermédio de Jesus, e por meio de Jesus, todo o que crê é justificado, é tornado justo de todas as coisas das quais vós não pudestes, né, segundo a lei. É interessante que nesses 2 versículos aqui, Paulo fala sobre morte na cruz, né, fala sobre fé, fala sobre justificação, fala sobre lei, né, fala sobre graça de Deus. E tudo isso ele vai desenvolver nas suas cartas, né, na carta aos Gálatas, aos Romanos, aos Efésios. E nos últimos 2 versículos aqui que nós iremos estudar hoje, Paulo faz um alerta aqui dos mesmos profetas que eles liam todos os sábados. Uma advertência aos ouvintes para que eles não rejeitassem o evangelho, né, que não trouxesse sobre eles uma palavra profética, né? O que ele cita aqui está no livro de Abacuque, né? Abacuque 1:5, que é o mesmo que está escrito aqui no versículo 41. Realizo obras em vossos dias, tal qual vós não crereis quando for contada. Quando é falado em Abacuque 1:5 isso, esse versículo, logo em seguida vem um juízo, né? Porque eles não creram em Deus. E aqui ele está dizendo para que não sobrevenha, no versículo 40, o que está dito nos profetas. Né? O versículo 41, ele fala sobre isso, se vocês não crerem na obra que será feita, vai vir um juízo. Então, que eles não recebessem juízo, que não viesse culpa sobre eles por rejeitar o evangelho, né? E a gente vai ver que eles não rejeitam, né? Assim, muitos aceitam a Jesus, né? No versículo 42, 43, nós iremos ver no próximo estudo, não sei se amanhã ou se apenas no sábado, mas a gente vai ver que muitos creram em Jesus, né? Muitos pediram ali que ele falasse depois, né, no sábado seguinte, aquelas mesmas palavras. Então, fez o mover de Deus ali, esse discurso de Paulo, né? Um discurso aí bem compacto, mas rico em significado, né? Rico em ensino aí. Que bênção, né? Esse estúdio é bênção para a nossa vida, né? Bênção para a nossa vida cristã, né? Glória a Deus. Então, a Jani, ela não está aqui, né? Está com problema na sua internet. Rome, você pode fazer essa oração final por nós? Para a gente finalizar mais esse dia. Sim, Renato. Amém. A paz do Senhor a todos. Paz. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, nós te agradecemos, meu Deus, por mais este momento de estudo, Pai, e que recebemos o conhecimento que vem de Ti, que vem do alto, Senhor. E só assim nós crescemos, ó Pai, no conhecimento da Tua palavra, meu Deus. E nos tornamos, meu Deus, mais conformes, meu Deus, Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, meu Deus, por o Teu plano perfeito. Se não tivesse, Senhor, enviado o Teu Filho Jesus, a Tua ira, Senhor, nos consumiria. Nós não somos justos sem o Teu Filho Jesus. Não temos como ser justos, Pai, porque Tu és bom, Tu és justo e Tu és reto. Tu és santo, Senhor. Jamais poderíamos ser santos, meu Deus, se não fosse, Senhor, por Tua misericórdia, pelo Teu grande e imenso amor, Pai, pela graça, Senhor, que é o Teu Filho Jesus. Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Dá-nos força, Senhor, para levarmos adiante esta mensagem, Senhor, que nos foi escrita, que nos foi dada por Ti, no momento que usastes todos os Teus discípulos, estes apóstolos, todos, Pai. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Dai-nos força, meu Deus, dai-nos ajuda para levarmos adiante
Senhor, e amarmos não somente a Ti sobre todas as coisas, ó Deus meu, mas também ao nosso próximo, como Teu Filho Jesus nos amou. É uma tarefa difícil, meu Deus, como é difícil. Ajuda-nos, Senhor, pois sem Ti nós nada somos. Obrigada, Santo Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, peço-te também que abençoes a todos neste grupo, Pai. Não sei como está aquela irmã Joana Pinheiro, se ela se recuperou, como é que ela está sendo tratada desta enfermidade, Pai. Mas acreditamos, Senhor, que Tu és poderoso e a Tua destra está sobre a nossa irmã. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Jesus, né? A paz do Senhor a todos, né? Amanhã aguardamos que a Jane aí já esteja tudo ok na casa dela, né? Com a sua internet, Assim a e que ela possa todos. ministrar para a gente o livro de Êxodo, né? Que é bênção para a nossa vida também, né? A paz do Senhor a todos. Paz Edmildes, paz a Eu a Cília, Ron. se Deus quiser. Amém. A paz a todos. A todos. Paz, Deus Amém. abençoe cada um. Tchau. Paz.